Olá, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento à nossa saga do PISME aí, vamos continuar com o PISME 2 aqui e vamos resolver agora a prova objetiva do PISME 2 de 2023. Bom, a primeira questão de matemática da objetiva foi o seguinte, olha, questão número 11, a figura a seguir representa a porta de um laboratório. Ela abre com um ângulo aqui máximo de 120 graus. E aí, olha lá, até ela abre até encontrar uma parede no interior do cômodo. Quando a porta está completamente aberta, a distância entre os pontos A e B. Quando a porta está completamente aberta, a distância entre os pontos A e B, na na porta B e B na guarnição, é de 153. Então é isso aqui, 153 centímetros. Pediu para considerar a raiz de 3 igual a 1,7, pediu a largura aproximada da porta em centímetros. Se a gente olhar aqui, bom, como é a porta, esse lado aqui é igual a esse. Nós teremos aqui, ó, um triangulinho isósceles, onde esse ângulo aqui é 120. Isso aqui é a largura que a gente quer. Mas se a gente traçar a altura relativa à base do triângulo isósceles, ela divide o lado ao meio. Como isso aqui tudo é 153 centímetros, esse pedacinho aqui vai ser 153. Então aqui, vamos colocar aqui, ó, ali dividiu ao meio. Então aqui vai ser 153 sobre 2 centímetros. Agora, olha que legal. Quando você traçou a altura aqui, essa altura aqui, ela é altura, mediana e bissetriz. Então, como o ângulo era 120, ela dividiu o ângulo ao meio. Então, ficou aqui um ângulozinho 60 graus. Bom, esse ângulo é 60, esse é 30. Então, esse carinha aqui, esse ângulo aqui, é um ângulo de 30 graus. Note que a gente tem o cateto adjacente ao ângulo de 30 e queremos a hipotenusa. Relação que envolve cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então a gente quer saber qual é o valor de x nessa equaçãozinha aqui. Cosseno x, cosseno de 30, é o cateto. Opa! Ó, cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é 153 dividido por 2, sobre a hipotenusa, que é x. O cosseno de 30, a gente sabe que vale raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 153 sobre 2x. A gente pode simplificar o 2 aqui e multiplica cruzado aqui. Então, a gente vai ter que o x vai ser 153 dividido por raiz de 3. Bom, a gente pode considerar a raiz de 3 igual a 1,7 e fazer a divisão. Ou racionaliza, aí depois multiplica. Fica à vontade aqui, tá? A questão já está dominada nesse ponto aqui. C iguala às casas, tirou uma vírgula. 153 por 17 vai dar 9. 90. Então a resposta correta é a letra D. Ok? Questãozinha de trigonometria no PISME 2 de 2023. Bom, vamos para a segunda questão. É uma questãozinha de sequência. No caso aqui, uma PG. Considere uma progressão geométrica de termos positivos cujo primeiro termo é igual à razão. A gente costuma chamar o primeiro termo de A1 e a razão de Q. Ele está dizendo que o primeiro termo é igual à razão.
e que o 15º termo é 2. Bom, quem é o 15º termo numa progressão geométrica? Em termos do primeiro termo, ele é o primeiro vezes a razão elevado a 14. O segredinho aqui é que quando você somar esse cara com esse, tem que dar esse. Então você soma o índice aqui do A índice I, por exemplo, aqui é 1, 1 mais 14, 15. Se fosse 2, 2 mais 13, 15. 5, 5 mais 10, 15. Tem que sempre bater ali essa soma aqui com esse. Bom, beleza. O A15 ele nos deu, vale 2. O A1 é igual a razão. Então, olha que legal. A gente chegou aqui. Q elevado a 14 vezes Q tem que dar 2. Ou seja, Q elevado a 15 é igual a 2. Usamos a propriedade de potência aqui, que quando a gente multiplica a potência de mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes. Como o expoente aqui era 1 e aqui era 14, somando os expoentes, fica 1 mais 14, 15. Beleza. O que a gente quer? A gente quer qual é o termo 75. Bom, Rodrigo, vamos ver se eu aprendi. Em termos do primeiro termo, é o primeiro vezes Q elevado a 74. Pois 74 mais um 75. Perfeito. Aí a gente sabe que o primeiro termo é igual à razão. Então fica Q vezes Q elevado a 74. Pela propriedade de potência, repete-se a base que é Q e somam-se os expoentes. 1 mais 74, 75. Ok. Então, A 75 é Q elevado a 75. Mas nós sabemos que o Q elevado a 15 vale 2. Então, a gente pode escrever o Q elevado a 75 usando propriedade de potência assim. Q elevado a 15 elevado a 5. Porque tem uma propriedade lá da potência, chamada potência de potência, que você repete a base e multiplica os expoentes. 15 vezes 5, 75. Mas Q elevado a 15, nós sabemos quanto que vale. Ele vale 2. Então, isso aqui é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Ali demos sorte, que às vezes o aluno comete uma gafe aqui de fazer 2 elevado a 5 igual a 10. E aí ele costuma deixar o inimigo agir e errar uma questão tranquila como essa. Como não tem, então vamos lá. 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 elevado à quinta também é conhecido como 32. E a resposta correta é a letra A. Ok? Então, essa foi a questão 12, segunda questão da prova do PISM 2 do ano de 2023. Questão 13, questãozinha de geometria espacial. Ele coloca aí que para produzir a caixa de um brinquedo, dois tetraedros regulares e iguais são unidos por uma face de modo que coincidam perfeitamente. Então é como se tivesse pego uma face assim e colado ela uma na outra. Quando a caixa está pronta, qual a distância entre os vértices não unidos dos dois tetraedros? Quer dizer, qual a distância? Não. A distância entre os vértices não unidos dos dois tetraedros é de 20. Ele quer saber qual é a quantidade de plástico em centímetros quadrados utilizada para cobrir toda a superfície externa quando a caixa estiver pronta. Então vamos pensar o seguinte: você pegou dois tetraedros e colou perfeitamente um triângulo sobre o outro. O que eu sugiro que vocês lembrem do tetraedro? Tetraedro regular, ele é formado, é uma pirâmide, né? Com quatro triângulos equiláteros. A área do triângulo equilátero a gente sabe calcular. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A altura do triângulo equilátero é interessante você saber também de antemão. L, raiz de 3 sobre 2.
Sobre o tetraedro regular, eu aconselho que vocês lembrem pelo menos da altura dele, porque você faz o resto tudo. Porque, olha, se te pedir a área da base, é a área do triângulo equilátero. Se te pedir a área total, é 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Se te pedir o volume, é 1/3 da área da base, que é um triângulo equilátero, vezes a altura. Então, basicamente, se você lembrar da altura do triângulo do tetraedro regular, você vai matar muita questão interessante que envolva tetraedro regular. E a altura do tetraedro regular, ela pode ser calculada fazendo A, que é a aresta, raiz de 6 sobre 3. Então, olha só, essa é a altura do tetraedro. Como eu estou com esse vértice aqui, a distância dele até a base é A raiz de 6 sobre 3. A mesma coisa acontece do outro lado. Então, a gente tem 2 vezes A raiz de 6 sobre 3. Então, eu sei que 2 vezes A raiz de 6 sobre 3, que é a distância entre os dois vértices não colados, tem que dar 20. Aí a gente pode simplificar aqui, ó, o 2 com 20 vai dar 10. Então a gente vai ficar com A raiz de 6, é 3 vezes 10, 30. Racionaliza ali, ó, passo o raiz de 6 dividindo, vai ficar 30 sobre raiz de 6, que racionalizando, multiplicando embaixo e em cima por raiz de 6, vai ficar 30 raiz de 6 sobre 6. Que simplificando, o 30 com 6 vai dar 5 raiz de 6. Beleza. Essa aqui ó, é a aresta do tetraedro regular da figura. Bom, como a gente colou duas faces e o tetraedro tem 4, então essas faces aqui estão coladas. Ficou para o lado de cá 3 e para o lado de cá 3. Então essa figura ela vai ter aí que ser embrulhada, vamos dizer assim, com plástico, em 6 faces que são triângulos equiláteros. Então a gente quer calcular aqui, ó, 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E o lado desse triângulo equilátero é exatamente a aresta desse tetraedro regular. E lembrando lá que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas o lado aqui é a nossa aresta. Então vai ficar ó, 5 raiz de 6 ao quadrado, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área que a gente está querendo calcular aqui. Então vai ficar 5 ao quadrado, 25. Raiz de 6 ao quadrado vai dar 6. Raiz de 3 sobre 4. Bom, 6 vezes 6, 36. Dividido por 4, 9. 9 vezes 25, 10 vai dar 250, vai dar 225. Raiz de 3, a unidade é centímetro, centímetro quadrado. Então essa aqui é a quantidade de plástico que a gente vai precisar para cobrir a parte externa da caixa. A resposta correta é a letra C. Ok? Então, a questão 13, que no caso foi a terceira questão da objetiva, foi uma questãozinha de geometria espacial. Questão 14, trigonometria. Bom, considere alfa um ângulo que vive no segundo quadrante. No ciclo trigonométrico, com seno de alfa 3/4, qual o valor da tangente de alfa? A gente sabe que a tangente de um ângulo é a razão entre o seno do ângulo e o cosseno do ângulo. Além disso, no segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno ele é negativo. E
não pode esquecer de maneira nenhuma a equação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo vale sempre 1. Como o seno é 3 quartos, fica 3 quartos ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa vai ser 1, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. A gente faz essa continha aqui, vai dar 16 menos 9, vai dar 7 sobre 16. Então, a gente tem dois cossenos, dois valores para o cosseno que dão 7 sobre 16. Um positivo e um negativo. Lembrando que o alfa vive no segundo quadrante. Então, lá o cosseno é negativo. Então, é menos raiz quadrada de 7 sobre 16. Mas a raiz quadrada de 7 é irracional, deixa a raiz de 7 mesmo. E a raiz quadrada de 16 é 4. Beleza, ó. Estamos quase lá. Então, quem que é a tangente? É o seno, que é 3 quartos, sobre o cosseno, que é menos raiz de 7 quartos. Ao 4 a gente pode simplificar aqui. Então, isso vai dar menos 3 raiz de 7. Provavelmente a resposta vai estar racionalizada. De fato está. Então, vamos racionalizar isso aqui. Se a gente pegar menos 3 raiz de 7 e tirar o radical do denominador, a gente vai multiplicar numerador e denominador por raiz de 7 e vai ficar menos 3 raiz de 7 sobre 7, que é a nossa letra A. Ok? Então, essa aí foi a penúltima questão objetiva da parte matemática do PISME de 2023. Bom, a última questão foi uma questãozinha de sequência novamente. Só que agora a soma está sempre somando uma mesma constante. Isso aqui é indício de uma progressão aritmética, famosa PA. Ó, João começou a trabalhar como motorista em uma empresa de aplicativos. No primeiro dia de trabalho, ele realizou 7 viagens. Ó. Então, no primeiro dia, o A1 dele foi 7 viagens. A partir do segundo dia, a cada dia ele fez 4 viagens a mais que no dia anterior. Então, ele está nos dizendo, estão nos dizendo aqui nesse problema que a razão dessa PA é 4. A pergunta é: em qual dia de trabalho o número total de viagens desde o primeiro dia chegará a 375? Bom, o enésimo termo de uma progressão aritmética em função do primeiro é esse aqui: n-1 vezes a razão. Bom, então o enésimo termo, lá no dia n, o A1 é 7, o n eu não sei, e a razão é 4. A gente faz a continha aqui, a n, opa, a n vai ser 4 vezes n, 4n. 4 vezes menos 1, menos 4. 7 menos 4, 3. Então, quer dizer que no enésimo dia aconteceu esse número de viagens aqui, ó, 4n mais 3. Então, vamos lá. A gente sabe que para somar os n termos de uma progressão aritmética, a gente faz o primeiro com o último, ou enésimo no caso, vezes n e divide tudo por 2. Bom, então a soma ali do número de termos, a gente até sabe quanto que ela vale. Ele nos deu, ó. Vai ter que dar 375.
primeiro dia foi 7. No enésimo dia foi 4n mais 3 vezes n sobre 2. A gente pode multiplicar aqui, vai ficar 750. 4n vezes n vai dar 4n ao quadrado. 7 mais 3, 10 vezes n, 10n. Vamos isolar tudo por um membro só, igualar a zero. Cairemos na famosíssima equação do segundo grau. Bom, os coeficientes aqui são todos pares. Vamos dividir tudo por 2 para facilitar nossa vida aqui nos cálculos. Fica 2n ao quadrado mais 5n menos 375 igual a zero. Bom, o A aqui é diferente de 1, então vamos fazer a fórmula resolutiva mesmo. Não vamos ficar fazendo nada de cabeça, então, não. A delta é b ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, menos 4ac. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 375 vai dar 3.000. Então, isso vai dar 3.025. Beleza. Então, vai dar 3.025. Então, quem que é N? É menos B, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de 3.025 é 55, sobre 2A. 2 vezes 2, 4. Então, a gente tem duas raízes aqui. Ó. Uma negativa, que não serve. N' que vai dar menos 60 sobre 4, que é menos 15. Essa aqui não serve, porque o valor ali é positivo. E a segunda, que a gente soma ali. Ó. Menos 5 mais 55 vai ficar 50. 50 dividido por 4 vai dar aí 12,5. Bom, então, em qual dia de trabalho o número total de viagem desde o primeiro dia chegará a 375? Então, lá, 12 dias e meio, então vai ser lá no 13º dia. Letra B. Ok? Então, essa daí foi a provinha do PISME de 2023, a parte objetiva. Sigam aí fortemente nos estudos e em breve faremos outros vídeos. Abração.